Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa masterclass aqui sobre inteligência artificial. Na verdade, eu queria que a gente batesse um papo até para a gente poder alinhar o quão vocês estão matriculados nesse assunto de inteligência artificial. Então, vou contar com a colaboração das pessoas que estão aqui para a gente poder atender melhor vocês, tá? Compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Antes, porém, eu queria fazer uma pergunta para vocês, caso alguém queira falar, abra a câmera, ou caso alguém não queira, é, vocês podem colocar no chat aqui, tá? A primeira pergunta é: quem aqui já usa IA em algum momento do dia e quem aqui ainda não usa IA para nada, assim, tem, né? Quem aqui já usa, quem aqui não usa? Essa é a primeira pergunta. Rafael. Já uso, Evânio. Você já usa o chat GPT diariamente, né? Na rotina. Mas quem? Alguém quer falar, pessoal? A palavra está aberta. Vou repetir a pergunta caso alguém que tenha chegado após. A minha pergunta primeira foi: quem aqui já usa inteligência artificial? Quem aqui não usa inteligência artificial? Em alguma medida no dia. Eu faço uso, Johnny. Eu também uso o chat, Marina. Evânio também já usa. Vou admitir aqui que a, a maior parte aqui já usa. E agora eu queria fazer uma outra pergunta. Qual o maior receio de vocês ao usar a inteligência artificial? Segurança, medo de que alguma coisa saia né, da forma que vocês não pensaram, medo de que isso gere um problema? Qual que é a maior insegurança na questão do uso? Assim? Qual que é o maior receio na insegurança do uso de vocês? Vale para você também, Tiago e Ana. Alucinação. Boa, Johnny. Ô, Léo, Alucinação da IA. como o Johnny falou, a alucinação é a pior parte. E parece que, pelo menos o GPT, o chat GPT, ele tem uma queda por alucinar em jurisprudência. Então, a jurisprudência, ele tem uma perspectiva de responder qualquer coisa, sempre responder. Então, ele nunca te deixa ser uma jurisprudência que você queira. E justamente Certo. aquela que se encaixa naquilo que você quer. Então, É. mesmo que ele alucine, Não, se esse é um você medo entende, real, né? jurisprudência é algo a Alucinação, focar, né? alucinação é uma questão, né? Ela pode acontecer, sim. Existem estratégias para que ela isso diminua a possibilidade dela acontecer, mas isso é um medo real. O Evânio colocou que medo de elaborar um prompt mal construído também faz parte da estratégia. Quanto melhor o prompt, maior a chance de ser mais assertivo, né? Então vamos lá, pessoal. Só Boa para eu noite. entender mais ou menos o perfil da turma, alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês me ouvem? Sim, Marina, te ouço. Eu gostaria só de colocar assim que o meu maior receio é vazamento de dados, sabe? Eu tenho muito cuidado ao fornecer informações para o chat ou até fornecer documentos. Eu costumo evitar jogar, por exemplo, PDF, número de processo, nome das partes, porque esse é o meu maior receio, vazamento de dados e de alguma forma alimentar a inteligência artificial com dados sensíveis, né? Ótima colocação, Marina. Os seus dois pontos são importantíssimos e o que eu posso te dizer, Marina, que para você, a alucinação eu não consigo garantir 100% que ela não vai acontecer, né? É, Sobretudo com jurisprudências e tudo mais, mas eu posso te garantir, Marina, que o seu receio, embora tenha um certo fundamento, a chance é
extremamente pequena de ocorrer um vazamento na ferramenta de IA. O que pode acontecer, Marina, é mais fácil o vazamento acontecer, por exemplo, na sua máquina, ou na sua conta, alguém entrou na sua conta e pegou a informação. Eu vou explicar, não, talvez não hoje, porque isso já é um pouco avançado, mas como que se comportam as informações quando você coloca ela numa inteligência artificial. Então, a conversão que há entre as palavras por uma sequência de códigos numéricos, que até o dia de hoje ninguém nunca conseguiu degravar esses códigos. Então, o vazamento, quando ocorre, ele ocorre não por conta da ferramenta, mas por conta de um ou acesso indevido, ou uma publicação vazada, mas a ferramenta em si, ela é muito segura com relação a isso, porque ela converte os dados, as suas palavras todas em códigos, e aí, se algum momento for interceptado, são códigos que não fazem nenhum sentido, porque eles são aleatórios e eles são novos a cada vez que se você interage. Vamos lá, pessoal. Obviamente, a nossa proposta aqui é fazer um sobrevoo sobre a inteligência artificial. Esse aqui é apenas uma aula introdutória. No curso, a gente pretende avançar com, com mais conteúdo, mas eu vou tentar pular alguns slides, considerando que a maior parte das pessoas aqui disseram que já usam a IA, né? Então, beleza. Vamos lá. Então, nosso roteiro rápido aqui é a gente fazer uma introdução de algumas reflexões sobre inteligência artificial, segurança, ética e normas, e um pouquinho de prompts. Eu, como prometido, eu vou entregar para vocês, a gente vai arrumar uma solução para eu entregar para vocês um e-book sobre IA e 20 prompts testados para os advogados. E até o final da aula a gente vai conseguir chegar lá. Bom, esse cara aqui, eu não sei se vocês já conhecem esse cara aqui, se quiser dar um joinha aí, só para me dar um feedback. Se conhece esse cara, é o John Roberts, é o presidente da Suprema Corte Americana, né? Ele disse essa frase que a inteligência artificial mudará a forma como os tribunais trabalham, embora os juízes humanos ainda estejam por aqui por um tempo. Essa parte dos juízes humanos esteja aqui por um tempo deu uma certa polêmica. A primeira parte da frase dele está coberta de razão, faz todo sentido. Os tribunais todos do Brasil estão sofrendo muitas mudanças em razão da IA e das automações. E essa questão dos juízes humanos, não por acaso, logo depois que ele disse essa frase, uma startup americana já tem um juiz robô, que ela já vende esse juiz robô, ele está preparado, treinado para julgar com uma assertividade absurda pequenas causas na justiça americana podem ser julgadas pelo robô. E eu acho que a gente está longe disso e eu sou contra que o robô julgue, até porque nós vamos entender que a inteligência artificial é uma ferramenta que a autonomia e a decisão cabe tanto ao magistrado, ao promotor, como ao advogado, decidir se vai conseguir aceitar aquela peça, né? Porque no final das contas é a produção de um texto que defende uma tese e se vai adiante ou não, e quem assina no final das contas é a pessoa que coloca isso no processo. Enfim, mas ele está fazendo um exercício de futurologia e tem acertado. Outra que é uma futurologista muito famosa no Brasil, é uma palestrante renomada. Ela, ela disse essa frase que você não será substituído por inteligência artificial, mas por alguém que sabe usá-la muito bem. Essa eu acho que faz algum sentido, né? Embora eu tenho feito muitas críticas com relação a esse tipo de abordagem da IA, porque ela tem gerado um certo medo em algumas pessoas que acham que vão ser substituídas e tudo mais. As pessoas nunca serão substituídas, mas o que elas fazem, eventualmente, vai ser modificado por força de uso de uma ferramenta, tá? E tudo começa com esse cara aqui, o Alan Turing, né? Eu não sei se vocês já
ouviram falar desse cara, né? Eu sugiro, inclusive, que vocês assistam um filme chamado O Jogo da Imitação, que ele conta um pouco a história do Alan Turing, que na época da guerra construiu uma máquina que decodificava as mensagens nazistas, e isso foi muito importante para a guerra, para os aliados. E o Alan Turing, então, é considerado o pai da computação por conta dessa atuação. E lá em 1936, então, vocês vejam que a inteligência artificial não é algo novo. O que é novo, que a gente está percebendo nos últimos anos, é a inteligência artificial generativa, que é a capacidade da gente ter um chat onde a gente conversa com linguagem natural e ele retorna para nós informações, na maioria das vezes, muito coerentes, ainda que elas sejam inverídicas. Alguém conhece, ou alguém já ouviu falar dessa artista chamada Hilda af Klint? Essa artista, ela, essa pintura dela aí, o Caos Primordial, é de 1906. E aí vocês perguntam, mas por que que esse cara está trazendo uma pintora, uma artista, para falar de inteligência artificial? É porque é o seguinte, o que aconteceu com ela acontece também, pode estar acontecendo hoje. Veja bem, quando ela pintou esse quadro em 1906, ela apresentou, na verdade, em 1908, 111 pinturas, eh, e recebeu um balde de água fria, né? Ela foi desencorajada a continuar, ela ficou 4 anos sem pintar. Kandinsky, por sua vez, que ficou muito mais famoso que ela, em 1911, publicou um ensaio sobre a questão espiritual da arte e entrou para a história como o pai da abstração. Já Hillman, que tinha feito antes um trabalho parecido, equivalente, caiu no esquecimento por 80 anos. O que que eu quero dizer e qual que é a questão do paralelo, né? O paralelo. Eu adiantei bastante aqui, não. Beleza. Qual que é o paralelo da inteligência artificial que eu quis fazer com essa história? O destino da Ilma nos lembra do debate atual, né, que a gente está vivendo sobre inteligência artificial. Assim como a arte abstrata de 1906 e a IA desperta receios, entusiasmo, julgamentos sobre o que deveria e o que não deveria ser, né? Nós temos um senso de julgamento muito grande. Na saúde, alguns temem, e aí falando da IA, aplicada hoje, na saúde, alguns temem diagnósticos impessoais, outros, por outro lado, celebram a precisão, que, por exemplo, eventualmente pode salvar vidas. Na segurança, há quem enxergue riscos à vigilância, mas também soluções para a proteção de dados, né? Na economia, alguns veem desemprego, outros eficiência, novos negócios, e por aí vai. Essas 4 dimensões, pessoal, saúde, segurança, economia e moralidade, moldam esse debate, tá? Elas estão ali alinhavadas nesse debate. Bom, esses 3 objetos aqui todo mundo conhece, né? O trem, o telefone e o telégrafo, né? Beleza? Todos conhecem esses objetos? Sim, né? Lógico. Então, esses 3 objetos também, quando surgiram, eles também sofreram essa mesma questão. A ferrovia, o telégrafo e o telefone. O trem foi acusado de desorganizar o tempo e o espaço. Depois virou símbolo de progresso, né? O telégrafo parecia assustador. Transmitir mensagem à distância, em segundos. Hoje, é óbvio você mandar um WhatsApp. O telefone foi recebido com receio nas famílias por uma questão de invasão doméstica. Hoje você carrega no bolso. Então, esses medos que são superáveis, eles são transformados ao longo do tempo em hábitos cotidianos, né? Quero fazer um outro recorte, que eu não sei exatamente qual é a geração de todos que estão aqui nessa sala, mas quando o Excel, que é o software de planilha que todo mundo conhece, em algum momento já usou um Excel,
surgiu, houve um grande clamor dos contadores. O pessoal da contabilidade achou que ia perder o emprego, porque toda a contabilidade que era feita na calculadora, lá na mão, nos livros de papel, eles se sentiram totalmente ameaçados pelaquela planilha, né? Só que logo depois, esse medo inicial tornou um diferencial. Esses contadores passaram a aprender a usar umas planilhas eletrônicas. O trabalho deles foi extremamente mais rápido, na medida que eles começaram a dominar essa ferramenta, e eles ficaram muito mais produtivos. Então, um contador que antes faria uma contabilidade em X dias, com uma planilha, ele tornou aquilo em muito menos tempo. Então, é, é, isso, todas essas analogias é para dizer o seguinte, que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Alguns vão se beneficiar mais, outros menos do uso dela. E todos, eu posso dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, que todos os tribunais, a pauta da vez nos tribunais é a inteligência artificial, tá? Inteligência artificial e segurança cibernética. Todos os tribunais estão investindo pesado nessas duas searas: proteção dos dados, segurança e inteligência artificial. Em todos os tribunais de justiça comum, federais, TRE, TRT, todos, absolutamente todos. Hoje de manhã, inclusive, eu participei de uma live com vários tribunais, onde se discutiu qual era a perspectiva de investimento do próximo ano de 2026 para a tecnologia. E em todos, essas duas pastas estão dominando o cenário, né? Vamos lá. Outra curiosidade aqui para vocês. Netflix todo mundo usa, né, pessoal? Todo mundo conhece. Ainda que não use, já ouviu falar, né? O Netflix, ele demorou 3 anos e meio para atingir 1 milhão de pessoas. 3 anos e meio para chegar em 1 milhão de pessoas. Então, eu tenho uma lista aqui, um monte, eu vou pular alguns, obviamente. O Spotify demorou 5 meses para atingir a mesma quantidade de pessoas. O Instagram, 2 meses e meio. Já o Chat GPT demorou 5 dias. 5 dias. Vou repetir. 5 dias ele atingiu 1 milhão de usuários. O Chat GPT é a ferramenta no mundo, desde a história da humanidade, que mais chegou em maior número de pessoas numa velocidade maior. Não existe nenhuma outra ferramenta atualmente lançada que chegou na quantidade de pessoas num tempo tão recorde. E agora eu quero fazer um paralelo aqui sobre o nosso cenário da justiça, tá? Todos conhecem, está disponível na internet, o CNJ libera um painel chamado Justiça em Números. E essa informação que eu vou trazer aqui para nós, eu vejo ela muito boa, muito positiva. E digo por quê. No ano passado, os tribunais do Brasil julgaram 44 milhões de processos. Cerca de 44 milhões de processos, tá? Eu vou arredondar aqui algumas coisas, é só para a gente entender o contexto. Que foi um número superior do que foi julgado no ano anterior, que foi 39 milhões. Indicou aumento de produtividade, impulsionado pela tecnologia. O Brasil, todo mundo sabe, vocês advogados também estão aí no ecossistema da justiça, que sabe que o Brasil é um país que litiga muito, né? Então, ele tem um aumento recorde de número de processos que se supera, né? Em 2024, 39 milhões de casos foram registrados, entraram na base,
foi uma alta de 8,3%. E o estoque de processos está ali 79 ponto alguma coisa, 80 milhões era o estoque de processo em março de 2025. E, pasmem, é o menor nível desde 2016. Veja bem, o Brasil terminou o ano de 2023 com um acervo de 84 milhões de processos em tramitação. Tá aí o link para quem quiser depois explorar esse relatório. E o que está acontecendo, pessoal? A expectativa deste ano é de que a gente quase começa a empatar a entrada com a saída, e numa curva ascendente geométrica, nos próximos anos, a tendência do judiciário é julgar mais processos do que entram e diminuir o acervo do passivo até, em algum momento, chegar mais próximo do aceitável, vamos assim dizer. E tudo isso está ancorado em duas premissas: gestão e tecnologia. Na medida que os sistemas fiquem mais inteligentes, interconectados, as etapas do processo dentro das secretarias sejam mais ágeis, é, é, não sei se os doutores advogados aqui já tiveram a percepção que o processo foi mais rápido por algum impulso da tecnologia, ou, 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 ou do procedimento, deixou de ter que juntar 3 vezes, sei lá, um documento ou algo parecido, agilidade nos processos. Isso também é bom lembrar que após pandemia houve uma mudança grande cultural e tecnológica nos tribunais, que impulsionou várias coisas, né? Hoje as audiências, muitas são remotas, são à distância, que permite também uma certa celeridade, né? Só de não ter que deslocar até o fórum e coisas assim. Então, há um movimento claro, evidente, de que a justiça está andando mais rápido. Em que pese, ela é conhecida por não ser uma justiça que ande rápido, né? Mas se a gente fizesse recorte histórico, considerando essa quantidade de processos que entram, considerando essa quantidade de processos que saem, todos os anos os tribunais batem recorde de produtividade. A maior parte das vezes se produz mais no ano seguinte do que no ano anterior e assim sucessivamente. O problema é que entrava muito mais processo do que a capacidade de julgar. E aí, o grande investimento em tecnologia, assim, a gente pode falar sobre vários aspectos da tecnologia, mas o grandíssimo investimento em tecnologia hoje no ecossistema da justiça, e não falo só dos tribunais, eu falo do ecossistema da justiça inteira. Os advogados hoje são os principais veículos, motores que impulsionam as startups para criar soluções de tecnologia, de base de dados, compliance. Então, assim, estão muito mais ágeis na hora de pleitear a justiça, peticionar e tudo mais. Os processos também, tá? O EPROC, nós tivemos uma aula semana passada sobre o EPROC, é uma promessa muito grande na justiça brasileira. Tem tido uma adesão massiva das grandes casas judiciárias. Eu estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Três grandes tribunais que estão mudando para o EPROC. São Paulo tinha o ESAGE, Minas Gerais e Rio de Janeiro usavam o EPROC. Estão todo mundo mudando, desculpa, PJE, está todo mundo mudando para o EPROC. Com o EPROC traz algumas funcionalidades diferentes do PJE e a promessa de que também o fato do EPROC chegar vai haver uma celeridade na tramitação dos processos, né? Vocês tinham noção desses números, pessoal?
Dá um joinha aí, só para mim, para eu entender aqui que eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Marina, tudo certo? Chique, deixa eu ver aqui. Tudo, tudo. Legal. Vamos nessa. Beleza, Marina, olha só. A gente vai entrar aqui numa coisa que você vai gostar. Atualmente, a gente está sob a vigência da Resolução 615, tá? Ela é extremamente recente. Ela entrou em vigor dia 11 de março de 2025. Aliás, ela foi promulgada em março de 2025, uma vacáciozinha de 40 dias por aí. Ela está valendo, é importante dizer que ela está valendo. Essa resolução, ela veio substituir uma outra resolução anterior, e antes dessa resolução ser colocada à disposição, houve uma série de debates, audiências públicas no CNJ, com todos os envolvidos, a classe dos advogados foram representadas, e dos magistrados, promotores e tudo mais. Eles debateram muito essa resolução, fizeram uma propositura até trazendo bastantes novidades, e eu quero destacar algumas coisas que diz que são o seguinte. Os tribunais têm autonomia para desenvolver suas próprias soluções, porque existia uma discussão anterior se a regulação da IA iria passar por um estabelecimento de uso de um único tipo de inteligência artificial. Os tribunais têm autonomia para desenvolver suas soluções ou para contratar suas soluções, tá? Esse foi um ponto muito discutido na época. Outro ponto interessante foi que houve a deliberação no sentido de permitir que todos os autores da justiça possam usar uma inteligência artificial, independente se foi oferecida ou não pelo tribunal, tá? Alguns tribunais estão agora desdobrando essa resolução e tendo suas próprias resoluções internas regulamentando algumas questões, justamente porque ou compraram uma IA e estão oferecendo aquela IA para né, os magistrados e servidores, ou, ou, ou porque estão ali detalhando algumas coisas internas que regulamentaria essa resolução. Mas o fato é que está liberado o uso de IA por todo mundo que quiser usar. É, vamos lá, o que é essa tal de IA, hein, pessoal? O que é essa tal de IA aí que todo mundo fala, né? É o ramo da computação, dedicado a criar sistemas a partir de algoritmos, que são capazes de realizar tarefas que exigem uma inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e percepção, ou seja, é um computador que foi treinado com conteúdo e é, hoje ele consegue receber um input, né? Que a gente mais na frente vai falar, que a gente chama de prompt, mas consegue receber esse input e consegue produzir um retorno, que é um texto, ou um áudio, ou um vídeo, depende da situação, que é coerente com aquele foi pedido inicial, né? E aí tal que nós falamos no início, alguns colegas aí falaram dos receios, de IA, de alucinar, ou de não saber fazer exatamente bons pedidos, e é justamente aí que está o lance. Saber fazer boas perguntas, isso é fundamental, fundamental, porque assim, não dá para entregar para a inteligência artificial algo abstrato, a menos que seja esse o objetivo, mas em tese, assim, a gente está falando aqui de processo judicial, né, de peças processuais que precisam ser bastante bem clareadas antes da IA ter acesso, porque realmente não dá para entregar para ela um carro desgovernado, né, que não faz muito sentido.
Então, aí tem a questão da abordagem clássica da IA, né? A gente tem basicamente, vou resumir aqui, a gente pode pensar em uma IA descritiva e preditiva, que ela trabalha em cima de estatística e probabilidade, tá? Então, assim, ela prevê dentro daquela questão do treinamento dela, qual será a próxima palavra na sequência que faça assim, maior sentido probabilisticamente, considerando o acervo que ela aprendeu, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês, eu vou abrir o chat GPT aqui daqui a pouquinho, vamos demonstrar aqui para vocês como que ela se comporta ao escrever um texto. Ela, qual que é a propositura de palavras que ela faria de acordo com aquele contexto do texto. E à medida que você vai escrevendo o texto, ela vai propondo, e assim ela faz isso. Só que ela faz isso instantaneamente, e a gente vai fazer ela em slow motion aqui, para vocês perceberem isso, que eu, aliás, acho que dá para fazer agora. Deixa eu só abrir aqui o meu. Vamos aqui no. Esse. Alguém já viu esse assistente de IA aqui que eu estou mostrando na tela? Vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim, Léo. Qual que é a intenção desse assistente aqui? É demonstrar como que o, a IA pensa semanticamente as palavras, né? Então, se eu puder escrever aqui, ó, uma história. Era uma vez um advogado que atuava três pontinhos. Essa frase que eu comecei aqui de exemplo para vocês, simples, ingênua, tranquila, pedindo para a IA continuar essa frase, o que que a IA faria? Qual que é as palavras mais prováveis que ela iria trazer aqui para mim? A palavra em teria 42% de probabilidade de vir na sequência dessa frase que eu comecei a escrever. A palavra no, principalmente, como, exclusivamente, e cada um está na ordem de percentual de probabilidade da escrita da frase. Então, se eu decidir por em, deixa eu copiar aqui, era uma vez um advogado que atuava em, vou colocar aqui, causas trabalhistas, só para ver o que vai rolar. Porém, certo dia, dando sequência a essa frase, semanticamente falando, qual que seria a palavra que iria na sequência? Com a probabilidade maior de 34% recebeu. Então, era um dia que atuavam causas trabalhistas, porém, certo dia, recebeu, seria a palavra que a IA traria se a gente deixasse ela continuar escrevendo essa história. Na próxima seria, se não fosse recebeu, seria decidiu, se não aconteceu, enfrentou, aí cada um na ordem de probabilística. E repara que tem aqui o Tolkien. Marina, tá vendo Tolkien aqui? Recebeu é a linguagem português que nós entendemos, que é um verbo, né? Para a inteligência artificial, recebeu, nesse contexto, essa frase aqui, seria esse número aqui, ó, 1089. Por esse motivo que, se
se vamos admitir que isso aqui que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo aqui agora o ChatGPT, fosse interceptado pela rede. A pessoa que interceptaria essa frase, ela jamais ia conseguir chegar nesta frase, porque ela não ia conseguir degravar essa frase. Por quê? Recebeu, nesse contexto, ela representa esse token aqui, 1089. Mas em outro contexto, ela vira outra sequência numérica. Então não há uma lógica nas sequências numéricas dos tokens. Eles são variáveis de acordo com o contexto. Por esse motivo que é muito a chance de vazar na não falando na ferramenta, tecnicamente falando, como que ela trabalha, tá? É grande. Até porque é o seguinte, tô fazendo aqui o uso da ferramenta em português, eu estou é, escrevendo em português. Só que o que que ela faz, no final das contas? Quando eu escrevo aqui em português, lá dentro do computador, ela converte isso primeiro para inglês e depois para Tolkien, tá? Tanto é que estudos dizem que a IA, o ChatGPT e a IA em geral se comporta melhor se você escrever em inglês e isso for tranquilo para você. Óbvio que não é a nossa realidade, a gente trabalha no Brasil e a gente produz peça em português, o juiz não vai aceitar uma petição em inglês, então vai ter que ser em português mesmo, e funciona bem, ela traduz isso instantaneamente, tá? E eu não sei se vocês já ouviram falar, por o tanto de consumo de hardware, de energia, de processamento que a inteligência artificial precisa para produzir esses textos. É uma coisa absurda, o tanto que gasta-se de energia para que ela produza um texto, ainda que simples, né? Como o caso aqui, né? Que a gente tá falando aqui. Então, esse aqui é um exemplo de como que ela se comporta durante o processo de produção de um texto. Ela sempre vai querer produzir um texto coerente, por, por mais louco que possa parecer, é, semanticamente, probabilisticamente, dentro daquele contexto ali. Então, é, ela vai produzir textos normalmente muito bons, né? Então, por exemplo, admitir que nós todos aqui somos da área do direito, tá? Mas se nós formos ao ChatGPT, ou ao Gemini, ou ao Claude, e, por exemplo, descrevesse uma doença que a gente acha que temos, né? Ou pegássemos um exame que acabamos de fazer e colocássemos lá na IA, pedisse para ela analisar aqueles exames, aqueles parâmetros, lá e nos trouxesse qual que é o diagnóstico, e ela produzisse aquele diagnóstico. Nós leríamos, por não sermos médicos, nós leríamos aquele texto e falava assim: caramba, tô fudido, tô com essa doença, tô com esse problema. Por quê? Eu não sou médico. Eu então não tenho condição de avaliar se o texto é bom, faz sentido ou não. Ela pode inventar uma parada lá e eu vou acreditar, porque eu não tenho condições técnicas de criticar o texto. A mesma coisa, o médico pode acontecer se ele fizer o contrário. Se ele pegar uma questão jurídica e pedir para que ela analise, e ela pode produzir um produto que para ele pode ser muito coerente, mas que para o olhar treinado, o advogado treinado, o servidor treinado, o juiz treinado, vai olhar e falar: isso aqui não faz sentido, essa lei não existe, esse artigo não é esse, né? Que é o caso. Então, repara-se que tudo depende de quem comanda ali. Então, o seu conhecimento é fundamental para que o produto da inteligência artificial que você está usando faça sentido. Que é Ô, você Léo, que vai poder. Oi? ô, Léo, a gente pode, Diga. só te cortando, você estava falando, eu estava raciocinando aqui.
A gente pode dizer que a IA funciona numa base de lógica formal, mas não na validade dos argumentos. Por exemplo, um silogismo, vamos dizer assim, do ponto de vista formal, correto, né? Todos os pássaros são azuis. O pardal é um pássaro, então o pardal é azul. Do ponto de vista formal, é correto o silogismo. Mas a verdade vamos dizer, das nossas assertivas, não necessariamente ali vai haver a verdade. Aí Exatamente. ela se É porque, comporta mais ou menos dessa forma. Formalmente correto, sempre vai ser correto, um argumento de exato. verdade, Ela, no sentido a de inteligência artificial, silogismo. ela não, Né? a inteligência artificial, ela não tem juízo de valor, não tem senso de justiça, não tem percepção, de realidade, vamos assim dizer. Então, e ela tem vieses, que é uma grande discussão ética hoje na inteligência artificial, porque ela foi treinada com dados enviesados. Tá? Por exemplo, se eu abrir aqui o ChatGPT e falar assim, o gato preto dá, o gato preto ele vai falar que ele dá azar, entendeu? Isso é um viés do treinamento. Ela lá dentro da base de treinamento dela, ela vai falar assim, ó, toda vez que tem o gato preto dá azar é o gato preto. Então ela associa que gato que dá azar é o gato preto. Por quê? X milhões de vezes que apareceu esse contexto que o gato que dá azar é preto, ela atribui então que o gato que dá azar é preto. Ela entende que a chance do gato que dá azar é preto é maior do que a do que branco, é muito grande, porque na base de treinamento dela, sempre que aparece gato que dá azar, quase sempre é preto. Por isso que ela vai responder com toda a veemência do mundo que o gato que dá azar é preto. Com probabilidade É, quase cem que por cento. que é um viés, né? Que é um viés, é uma coisa deslocada de um contexto. Então, esse é uma questão importante, que além da alucinação, são os vieses de preconceito, de preconceito em geral, de contra sexualidade, contra uma série de coisas. Inclusive, tem um caso muito famoso de uma grande empresa de tecnologia que supostamente estava querendo fazer uma contratação de pessoas e criou uma inteligência artificial para analisar uma base de currículos de pessoas, e só que essa inteligência artificial estava analisando dentro de vieses muito preconceituosos. Então ela estava eliminando candidatos que na análise dela ela entendia que não atendiam porque eram negros ou porque eram mulheres, e aquilo ali, teoricamente, era trabalho para homens. Então, assim, são vieses que precisam ser tratados, precisam ser cuidados, né? A mesma coisa também aconteceu já dentro de um ambiente de justiça, salvo engano, nos Estados Unidos, onde uma análise de uma inteligência artificial que analisava imagens e fazia cruzamento de dados, existia um crime e existiam dois suspeitos, um caucasiano, branco, de olhos claros, e um negro, africano e tal. A inteligência artificial estava enviesada na sua análise, e ela já estava, a priori, atribuindo uma, vamos dizer assim, uma sentença, né? Uma tendência de apontar que o sujeito, entre os dois, o criminoso seria o negro, né? Então, assim, por causa de uns vieses do treinamento dela. Então, essa é uma questão importante que nós temos que estar atentos ao que ela vai trazer para nós de produto, porque ela pode, é, é, ela pode não, ela vai reproduzir o treinamento. Quem treinou ela foram os humanos com vieses, os humanos preconceituosos, os humanos, sabe? Eles treinaram a IA, né? A base de dados é deles. Então, há um grande esforço aí das Big Techs de IA em refinar prompts do sistema para eliminar um pouquinho, esses vieses. Então, como essas ferramentas evoluem muito rápido, né? Então, assim, a gente está falando assim, de um período muito curto de tempo para a quantidade de evolução que houve, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu tenho uma lâmina aqui sobre isso. Deixa eu até localizá-la aqui, porque eu acho que faz sentido.
eu vou compartilhar de novo. Opa, peraí. Pessoal, até aqui tudo bem? Estão todos aí? Vou dar um exemplo, pessoal, de que, que nós usamos a inteligência artificial já antes da IA generativa entrar nas nossas vidas, né, do ChatGPT, especificamente, que é a mais famosa. Nós usávamos, nosso dia a dia a inteligência artificial está presente em vários dispositivos, tá? A Alexa, que todo mundo conhece, né, o Waze, né, o Tesla, são exemplos de produtos que estão embarcados com inteligência artificial, é, não necessariamente generativas, né, que a gente vai ver isso aqui, mas que a gente usa, né? Você sabe como o Waze funciona, Thiago? Eu sei que a gente abre ele no celular, coloca o endereço que a gente quer chegar e é assim que ele funciona. Do meu Sim, ponto. mas como que ele é treinado para poder te dar o caminho que ele é melhor para você naquele momento? Sabe como é que isso aconteceu? Será que é uma probabilidade de acordo com a quantidade de vezes que os usuários utilizaram aquela rota? É exatamente mais ou menos isso. O que acontece? Por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte, tá, pessoal? Então vamos supor que eu queira trafegar pela Avenida do Contorno, 5 horas da tarde, ali na região da Savassi. E aí o que acontece? O algoritmo do Waze, ele criou um padrão. Ele sabe que é o seguinte: 5 horas da tarde, nesse trecho que eu quero ir, dá para passar 200 carros. Quando passar 200 carros, tá bom, tá beleza, tá rolando. Se chegar a 250, começa a embananar. Chegou em 300, travou geral. Então, quando trava geral, ele manda você desviar para, né, para aliviar o trânsito. Então, em resumo, é isso. Probabilisticamente, ele foi fazendo análises e sabe qual que é o fluxo de carros ali. Enquanto o fluxo está legal, beleza, segue o fluxo. Quando o negócio começar a encher mais do que a capacidade natural, ele começa a alertar e começa a dar rotas alternativas para tentar aliviar o fluxo. Esse é o papel do Waze. Simples assim, né? Ele foi concebido com essa ideia, né? É, é, baseado nisso. Ele tem um parâmetro, sabe que naquele trecho, naquele horário, passa tantos carros, passou daquilo, o negócio começa a embananar, e ele começa então a te dar rotas para te tirar ali do daquele embananamento ali, vamos assim dizer. Todos bem aí, pessoal? Eu vou pular umas coisas aqui, pessoal, porque eu acho que vai ser mais produtivo a gente falar de umas coisas mais que eu vou tem, né, muita coisa que a gente vai trazer para o curso, tá, pessoal? É importante dizer que isso aqui é apenas uma pincelada, apenas uma conectada aí nas ideias, alinhamento mesmo, assim, todo mundo está na mesma página de conceitual com relação a isso daí. É, E aí, eu quero fazer um parâmetro aqui de tempo. Deixa eu só achar aqui esse slide. Esse slide é tão cheio de coisa. Tá, mas vamos por aqui mesmo. A questão é o seguinte: a IA generativa é muito nova, como a gente falou, né?
A gente está falando assim de 2022, 23 ali, surgindo assim o GPT 2, e estão assim meio ainda é, tímidos e tudo mais. E nós estamos em 2025, ou seja, passou-se muito pouco tempo, né, para a gente ter hoje o GPT-5, por exemplo, que é o que está ativo, com a capacidade que ele tem de processamento e de entrega. E quanto mais aumenta, mais assertivo fica, menos alucinação é, ele se comporta alucinando. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui daqui a uns minutos. Então, por exemplo, se a gente pudesse ilustrar a capacidade dos GPTs 3x4 em formato de uma bolinha, tá? Seria essa tela aí que vocês estão vendo, olha só. Essa bolinha, essa pintinha aí, o GPT-3, que tinha 175 bilhões de parâmetros, já a diferença por 4, que é essa bolona aí, ó, com 100, sei lá, trilhões de parâmetros. Isso foi um salto no tempo muito pequeno, mas na capacidade de processar e de produzir informações extremamente. É um universo paralelo, né? É muito diferente a capacidade do 4 de processar do que a do 3 em relação a essa evolução da ferramenta mesmo, tá? O exemplo que eu quero mostrar para vocês é muito interessante. E até já fica a sugestão, quem quiser ler esse livro, é bem legal. Chama Uma Breve História da Inteligência, do Max Bennett, tá? O Max Bennett, ele lançou esse livro em dezembro, como é que foi? Dezembro, janeiro de 2024, mais ou menos assim, em janeiro de 2024, é, esse livro foi oferecido, tá? Foi colocado nas prateleiras e está liberado. Ou seja, antes, para um livro chegar, até um livro chegar na prateleira, há um período que se escreve e tudo mais. E nesse livro do Max Bennett, que ele fala sobre inteligência, evolução, IA e a questão do cérebro também, tem uma coisa de biologia misturada, é muito, muito interessante. Ele fez o seguinte teste, pessoal. Quando ele estava produzindo o livro, especificamente nesse tema da IA, existia o GPT-3, tá? Não existia o GPT-4. Estávamos no GPT-3, aquela bolinha pequenininha, 75 milhões de parâmetros. Ele então fez o seguinte teste. Ele escreveu a seguinte frase e pediu para a IA complementar. Estou no meu porão sem janelas. Olho para o céu e vejo. 3 pontinhos, complete a frase. O GPT-3 mandou essa aqui, ó. Vejo estrelas que brilham ao infinito. Viajou na maionese, né? Porque ele tá num porão sem janela, olha para o céu, como é que ele vê estrela se não tem janela? Isso foi o 3. Foi o jeito que o 3 achou para concluir essa frase dele. Passou-se um pouquinho o tempo, tá? Aí eu fiz o teste, eu repeti o teste dele. O teste dele não chegou no 4, porque o livro foi lançado, ele só fez os testes no 3. E aí ele desceu o pau no texto. Mandou ver lá nas críticas e tal, explicando por causa disso, tal, lá. Que não era possível, que a inteligência artificial era um imbecil, não tinha condição dele ver estrela se ele está trancado no porão sem janela, né? Então ela errou completamente, não fazia nenhum sentido a frase dela. Eu fiz esse teste usando o GPT-4. Escrevi a mesma frase. Estou no meu porão sem janelas, olho para o céu e vejo 3 pontinhos, complete a frase. O GPT-4 já mandou essa aqui, ó. Vejo o infinito que eu inventei na minha cabeça, um céu imaginário, cheio de estrelas que piscam como se soubessem meus segredos. Pelo menos ele falou que eu vi estrela, né?
porque não tem como eu ver estrela. Então, ele já entendeu que não era possível eu ver estrelas, porque eu estava trancado num lugar que não tinha janela. Mas que ele percebeu que eu podia ter inventado na minha cabeça um mundo imaginário. E nesse mundo teria estrelas. Faz, né, bem sentido. Enfim, tirando a questão poética e tudo mais, mas é o jeito que ele me entregou o resultado com a condição que ele tinha naquela época. Então, eu quero fazer um paradoxo aqui. A justiça hoje entrega dentro do seu serviço, do seu trabalho, o advogado produz e conduz o seu trabalho com o que ele tem hoje disponível, né? Com o ferramental que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com as rotinas que ele implementou, com os sistemas disponíveis pelos tribunais, com os sistemas que eles têm nos seus escritórios e entregam o que podem. Daqui a um tempo, ou quando se evolui, todo o ecossistema evolui, eles vão entregar melhor, porque vão ter mais condições de produzir melhor o seu trabalho, com menos tempo, com mais eficiência, né? Há um lema muito interessante, e aí eu não sei se vocês sabem, eu sou da área de tecnologia, né? E sou do Tribunal de Justiça de Minas, sou gerente de um centro de tecnologia e de novas tecnologias e mídias, e a gente trabalha muito com novas tecnologias, questões educacionais e tudo mais. E que a gente e tem 20 anos, mais de 20 anos que eu estou no tribunal, vai fazer 25 inclusive, que eu estou lá, e aí a gente pode perceber como que a cultura influencia nos processos de trabalho. E assim, como as pessoas trabalham de maneiras que elas não sequer questionam aquilo que elas fazem, né? Aquela famosa é, frase do Peter Drucker, que é o pai da administração, que dizia que não tem nada mais imbecil do que fazer muita eficiência aquilo que não devia nem ser feito. Então as pessoas fazem, né, bem aquilo que não devia nem ser feito. Então não faz nem sentido. Então, rever esses processos. Então, e aí volto no gancho do EPROC, do PJE, das ferramentas. Essas ferramentas, pessoal, elas são para isso, para a gente encontrar um jeito melhor de fazer o que a gente fazia. E quando a gente encontra um jeito melhor de fazer o que a gente fazia, a gente vai fazer melhor, mais rápido, com mais quantidade, com mais volume, né? Ou seja, vamos baixar mais processos, vamos ter mais sentenças mais rápidas, os clientes, os advogados vão ficar mais satisfeitos, porque o advogado vai conseguir resolver mais rapidamente os seus os seus pleitos, né? Porque o sistema todo vai ser modificado, né? A tecnologia é um passo, mas o homem é importante se aderir, o homem e a mulher, né? A galera é importante aderir, e também é importante perceber assim, o que que eu faço hoje, como eu faço hoje, é uma coisa que eu sempre falo. Você consegue materializar qual que é a sua rotina, o que você faz né, diariamente? Porque quando você consegue fazer isso, você naturalmente percebe, peraí, eu faço isso aqui todo dia. Tem um jeito melhor de fazer isso aqui? Né, Tiago? A gente está desenvolvendo aí uma aplicação lá para fazer aquela prestação de contas do TRE, que tem muito a ver com aquilo. Ó, eu faço sempre. Eu tenho existe uma frequência muito alta desse procedimento que eu faço muito repetidamente, várias vezes, em que pese e mude ali um contexto, uma nuance, a- o procedimento é o mesmo. A tendência desses procedimentos é que hajam ferramentas que ajudem, que eles sejam mais rápidos, mais céleres. E aí Né, a você está no tocou no meio dessas ponto. Não, você ferramentas. tocou no ponto fundamental, Léo. Essas novas tecnologias, essas ferramentas vieram não para substituir o ser humano, né? Nem a longo prazo, mas simplesmente para liberar, eu entendo dessa forma, liberar o potencial humano para ele poder focar naquilo que realmente importa. Criar, focar em criar, em produzir algo de valor verdadeiro. Ao invés de perder o tempo e energia em tarefas repetitivas.
Eu já advoguei durante um tempo e muitas vezes eu era advogado público, e quem é advogado público, quem já foi advogado público, sabe que a quantidade, o volume de execuções fiscais que cada advogado público tem é enorme, é gigantesco. Então, até assim, quando eu ia no fórum, na época do processo físico, fazer carga dos processos, nós íamos com a caminhonete da advocacia. Justo para poder. Aí nós tínhamos aqueles carrinhos de feira para poder carregar os processos, de tantos processos que eram. E o que acontece? Olha o trabalho repetitivo. Eram petições praticamente idênticas, que teriam que ser juntados em milhares de processos. Eu, na época, se eu não me engano, eu tinha 3.000 processos, e que hoje em dia se faz com um clique, né? Uma possibilidade de movimentação massiva de processos para liberar a capacidade intelectual do advogado, do magistrado, do promotor, do profissional, para ele lidar com questões mais complexas, né? Sim, Eu vejo que a IA, a tecnologia de modo geral, vem para isso, não para substituir o agir humano, mas para liberar a capacidade humana dessas tarefas que ocupam espaço. É a ideia do Pareto, é o 20-80, entendeu? sim. Focar no 20%, né, que vai te dar o 80% do resultado esperado, É não é? exatamente. E se a gente pensar que, olha só, há pouquíssimo tempo que nós temos o acervo de processual do Brasil digitalizado, né? Até há pouco tempo atrás a gente estava trabalhando com o papel. E aí, assim, a gente passou por aquele momento de digitalizar e agora a gente está no digital. Eu posso arriscar aqui, mas talvez não exista nenhum processo judicial no Brasil que nasça hoje que não seja digital. Nascedouro do processo já é digital. Quando você nasce digital, a tendência já é você andar mais rápido com esse processo. Né? Isso aí, você pensa lá atrás. Inclusive, tem reportagens na história aí. é, é, por exemplo, quando a máquina de escrever, né, começou a entrar no tribunal e que eventualmente o juiz digitava uma sentença na máquina de escrever, mandava para o tribunal, o desembargador não aceitava, porque ele estava acostumado à mão, o negócio era feito à mão. Depois veio a máquina, e depois houve um tempo que né, essas resistências foram caindo. Então a máquina de escrever já começou a ficar cotidiano. Ah, não, agora é tudo máquina de escrever. Então todo mundo assim, não tem mais sentença à mão, pessoal. É tudo máquina de escrever, depois máquina de escrever eletrônica, e aí foi. Então, assim, não se concebe alguém hoje fazer algo diferente que não seja através de um arquivo PDF, né, para mandar o processo. Não tem menor, né, condição. Então, tudo isso fez parte de um processo evolutivo, natural, da sociedade, né, do nosso contexto. E a inteligência artificial vai entrar nesse cenário. Aquela história lá do quadro, lá da Hilda, e outras tantas exemplos, né? O Excel para Léo, o contador, né? e É, isso que você falou, desculpa, isso pois que você não, falou vai de encontro a isso que o Evânio ele lançou aqui no chat. O Evânio, ele diz o seguinte, que existem ferramentas que permitem identificar quando um texto foi criado por humano ou IA, se os tribunais se preocupam com isso. O advogado. boa pergunta, Evânio. Olha só, é, existem sim ferramentas que analisam aquele texto e identificam eventualmente percentualidade ali de produção de IA. Por quê? Porque a IA ela tende a ter umas palavras que ela usa mais, sabe? Então ela coloca muito essas palavras. Então é um indício que ele foi produzido por IA, mas com uma percepção de um prompt mais refinado, né? Uma curadoria da produção ali, daquele texto, a chance cai muito de ficar muito gritante que foi feito por o IA. E é importante dizer o seguinte: a IA ela executa comandos. Então, quanto melhor for o comando dado, melhor será a resposta produzida, né? Tem um juiz federal que é referência em IA no Brasil, chama George Malmstein. Eu não sei se todos conhecem ele, se não
eu já sugiro que sigam ele. Ele tem um canal no YouTube muito interessante, chama Super Aprendizagem. Também tem um Instagram. Ele é muito ativo, ele tem publicações na área de inteligência artificial. E ele faz uma analogia que eu acho muito interessante sobre a inteligência artificial, que é o seguinte: é como se você tivesse o, o cérebro do Einstein. Você tem lá o Einstein à sua disposição, o poder do cérebro do Einstein à sua disposição. Só que esse Einstein, até por uma questão da própria inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela tem alguns princípios. O princípio de ser útil, que é isso? Ela vai querer te agradar. Ela vai querer te entregar um texto semanticamente interessante, mas que ela pode estar falando bobagem. Mas ela sempre vai querer te atender, né? Então, esse princípio de ser útil. O princípio de valor da vida. Então, ela não vai te dar receita de bomba, não vai te falar como é que você faz para ocultar um cadáver, como é que você faz para matar uma pessoa, veneno. Ela vai tentar não te entregar nada que fira a vida. É, tem algumas questões que a própria legislação também tem vedado, que é algumas coisas relacionadas à violência, infância e juventude, crimes sexuais. Isso aí tem que ter um cuidado para usar a IA. Mas, enfim, seja como for, você vai ter ali uma ferramenta para produzir um texto com esses inputs. Então, o Einstein malandrão e o Einstein soldado. Tá certo? A IA precisa ser guiada, precisa ser dirigida, precisa ser conduzida. Se deixar ela solta e frouxa, há uma tendência grande de que alguma coisa sair fora do contexto. Então, o Einstein malandrão é justamente aquele caso que o cara, o advogado ou o servidor da justiça, ou o magistrado, enfim, é, não ainda entendeu a questão dos prompts, dos comandos, de como que alimenta a IA para ela produzir. Então ele joga lá de qualquer jeito e ela vai produzir um texto também de qualquer jeito. Esse tipo de texto de qualquer jeito se encaixa bem na colocação do Evânio. Então, ele vai ficar com muitas características que ele foi produzido por IA logo na primeira olhada. Por quê? Porque vai ter coisas incoerentes, vai ter coisas que não, né, que se fosse feito por alguém que entende, não faria, né? Semanticamente pode até ser um texto bem escrito, mas que está endoidando. Já o Einstein Soldado, ele segue à risca um roteiro, né, um script perfeito de execução que você orientou ele. Então ele vai lá e faz exatamente aquilo que você pediu. Então esse é o grande segredo do melhor uso da IA, que a gente vai explorar bastante no curso, que é essa questão do prompt, de das melhores práticas de prompt, a gente vai poder ter um banco de prompts aí à disposição de vocês, para vocês testarem, criticarem. E tem uma outra premissa que eu já vou dizer logo para vocês. O melhor prompt do mundo é o seu. Porque se o texto vai ser produzido por uma IA que você está comandando, o seu prompt é o ideal. O meu, você pode usar o meu? Pode. Mas o seu sempre vai ser melhor que o meu para o seu contexto. Então, você personalizar o seu prompt, entender ali o que que você quer, qual que é a sua pegada. Tem pessoas que são diferentes, escrevem de jeito diferentes, e nuances diferentes. Então, quanto mais você conseguir personalizar os prompts para eles ser uma espécie de você digital, melhor. Melhor. Não há uma bala de prata, né? Igual eu falo muito aqui no dia a dia, aqui, eu toda hora mando receber um WhatsApp, me ajuda a criar um prompt assim, assado, assim, assado. Eu falo, eu ajudo. Mas assim, não garanto que, que o resultado que você espera, de cara, ele vai acontecer, né? Porque é um processo. É um processo. É um processo. O prompt precisa de seguir um roteiro, um script, que é fundamental para que o produto dele
seja melhor. Então, o input, que eu estou chamando de input, é aquilo que você coloca na máquina, né? O input, o prompt mais básico, mais fraco, vai produzir um texto mais básico, mais fraco. Um prompt mais completo, mais robusto, com mais guias, né, para não permitir que a IA vá em lugares que você não quer, limitado no contexto do escopo. Então, assim, no caso de jurisprudência, é, o Jus Brasil lançou uma IA chamada Jus IA, tá? Eu tive a oportunidade de testar a Jus IA em alguns dias. É, do ponto de vista de jurisprudência e julgados do Brasil, eu não vi nenhum problema de alucinação. Por quê? Porque a base de dados que ela foi treinada são os julgados do Brasil. A Jusial é o maior acervo de julgamentos do Brasil, de jurisprudência de todos os tribunais. Então ela treinou a IA com aquilo. Então a IA não teve que ir lá na internet vasculhar uma jurisprudência ou inventar um artigo da lei para. Não, a Jusiá, no que diz respeito a jurisprudências e artigos, ela tem uma assertividade muito alta. No entanto, ela é uma das ferramentas disponíveis no mercado. Você pode contratar, Jusiar, para tê-la como ferramenta de IA. Admitindo que você não vai contratar a Jusiar, você vai usar o Claude, ou o notebook, ou o Gemini, ou o ChatGPT, o que que eu recomendo? Ainda, tá? A tendência é melhorar, mas ainda é entregar para ele a legislação que você quer que ele considere, a jurisprudência que você gosta daquele caso, né? É, é, Sim, o prompt, o mesmo prompt roda, igualmente. O prompt que roda no GPT, roda no Gemini, roda no DeepSeek, do mesmo jeito, tá? É o mesmo, é uma cadeia de comandos, né? O que vai depender como além do prompt, o que que você vai entregar para ele. A peça que você quer, o modelo que você quer que ele segue, o tipo de saída que você quer que a resposta tenha. Existem diferenças nas nuances das ferramentas. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma tabela comparativa dessas nuances. Por exemplo, tem gente que ama o Claude, tem gente que já ama o ChatGPT. Só para vocês saberem, tem uma pesquisa que foi feita no judiciário, no mundo do judiciário, e a ferramenta mais usada hoje ainda é o ChatGPT, tá? É a campeã de uso. A maior parte das pessoas utiliza o ChatGPT, mas há quem já utilize. O Copilot, na verdade, é o ChatGPT, tá, pessoal? O Copilot é o ChatGPT incorporado no Copilot, que a Microsoft é uma das maiores fornecedoras patrocinadoras da OpenAI, né? E OpenAI, quando eu falo OpenAI, é o fabricante do ChatGPT, tá? Claude é o produto da Anthropic, que é, vamos dizer assim, a concorrente da OpenAI, que num passado recente era uma mesma empresa, tá? Os engenheiros da Anthropic são dissidentes da OpenAI que montaram a Anthropic, né? Que criou o Claude, que muita gente gosta muito do Claude. É, é, no mundo jurídico, tem se eu achar aqui o slide de comparação dos dois. Acho que é isso aqui. Então, aqui, ó, qual que é a tendência? Isso aqui que eu tô falando é um recorte do momento, tá? Porque isso muda sempre. Então, assim, a gente está com o GPT-5, o Claude também já vai lançar uma nova versão. Então, cada vez que lança uma versão, né, um passa para frente do outro ali. Lá no curso, pessoal, vou te dar um monte de outras ferramentas. Tem ferramentas que compara qual que é a melhor IA do momento para determinada coisa. Isso varia também. O cérebro que você vai escolher, né, na hora de executar aquela atividade. O ChatGPT 5, por exemplo, houve uma evolução grande na questão matemática, que era uma questão complexa, e aí eles tentaram resolver, trouxeram um pouco mais de,
de assertividade com relação às questões de matemática. Então, olha só, o Claude, ele tende a ser mais conservador, mais preciso e com isso mais seguro, então torna ele muito interessante para o direito. Por isso que tem gente que gosta do Claude no direito, por essas questões aí da produção do Claude, né? O GPT, ele já é uma experiência um pouco mais flexível, tanto é que você pode regular o percentual que você quer que ele seja criativo, né? Que a gente chama de temperatura. Então, a temperatura é uma escala do algoritmo que vai de 00 a 20. E aí, é assim, 00, 01, 02, 03, 04, até chegar. Ou seja, são 20 níveis de abstração de criatividade. E quanto maior o índice, mais criativo, obviamente, né? Então, se eu pedir, vou dar um exemplo. Eu quero que ele seja criativo. Tá? Eu vou pedir para ele escrever uma poesia para o meu aniversário de casamento com a minha esposa. Eu vou entregar algumas informações. Eu quero que ele seja criativo. Óbvio. Porque quanto mais criativo, a tendência da poesia é ser melhor. Não, eu quero escrever um memorando num processo judicial e tal, uma petição. Eu quero que ele não seja, não precisa ser criativo, eu quero que ele seja assertivo. Então eu vou diminuir a temperatura para ele não inventar muita moda e seguir mais ou menos o script que eu quero, sem sair da linha, né? É, Então, por exemplo, aqui, ó, que eu falei, o Copilot, ele é integrado ao ecossistema da Microsoft. Então, tem tribunal que está usando o Copilot porque comprou solução na Microsoft, já vem embarcado o Copilot, né, conectados ao Excel, ao Word e tudo. É, os escritórios também costumam usar, às vezes, né, o Copilot, que, como eu falei, por trás do Copilot tem o cérebro do ChatGPT. É, Mas aí tem, né, em algum momento ele pode não atender em determinadas situações específicas de processos processuais. Então, assim, em resumo, pessoal, a minha dica é: não existe uma ferramenta bala de prata, não existe um prompt bala de prata. Existem o que te atende. Então, assim, a combinação de skills de ferramentas e que vai te proporcionar a melhor solução, né? Então, assim, é, É, por exemplo, o notebook LM. Alguém já ouviu falar do notebook LM? Já ouvi falar e já usei bastante. Marina, perfeito. Você está na vanguarda, porque o notebook LM é maravilhoso. Na minha opinião, é o melhor ferramenta de IA que trata grandes volumes de dados, tá? Se você tem um processo com 2.000 páginas, sei lá, 4, 5.000 páginas, processo cheio de coisa, o notebook LM vai conseguir processar essa quantidade grande de páginas e vai conseguir te dar um resumo do processo assim, muito, muito bom. Então, cara, é combinar a ferramenta. O notebook LM é da Google, pessoal, tá? O notebook LM está disponível gratuitamente, notebooklm.google.com. Agora, se você assina o Google Workspace, melhor ainda, porque você tem acesso a uma versão do notebook LM né, com mais recursos. É, E aí usa o notebook LM nessa análise grande, e depois leva ela para o Claude ou para o ChatGPT ou para o Gemini, aquilo que você já tem o filtro que você precisa, né? Outra coisa que é importante é fazer a curadoria, tá? Então, assim, você precisa de quê? De fazer um recurso, tá? O que que você precisa para o recurso? Você precisa dessas peças aqui. O resto você não precisa. Então, não leva para a ferramenta só o que você precisa, né? Porque a tendência de quanto mais informação, maior ela se perder, é normal. Se eu vou analisar 2 páginas e vou analisar 10 páginas, né? A minha chance de analisar melhor duas é maior do que 10. Ainda que ela seja capaz de analisar muitas. Então, a curadoria do que você vai levar para a ferramenta é importante. É,
Então, assim, aí tem umas diferenças, né? O Claude aceita menos páginas e o outro aceita mais. Tem umas nuances aí que vai precisar de cada caso a caso, entender qual que seria o melhor, né? A melhor alternativa. Por exemplo, essa tabela aqui, ó, que tem lá é, a IA, né? Então tá, o Claude, no caso aqui é o Claude versus ChatGPT, tá? Então, no caso do critério foco, por exemplo, o Claude tem uma alta ênfase em IA e segurança, né? No caso do ChatGPT, ele tem uma abordagem um pouco diferente sobre a questão da ética. No caso da resposta, o Claude é mais conservador, explicativo. O GPT pode ser mais criativo e versátil. No caso da precisão, o Claude costuma ter uma alta precisão, porém tem que manter as informações ali muito certinhas, que ela não possui busca na internet, tá? Essa é uma questão do Claude também. O Claude não vai no Google buscar nada. É o que você entregou para ele e o que ele tem na base de conhecimento dele. Ele não vai buscar na internet. Já o GPT, ele pode fazer buscas, inclusive com o Deep Research, que é uma busca mais repintada, que demora até, não é feita em segundos, não. Você tem que voltar depois de uns minutos para poder ver o resultado. Então é isso, vai depender do que você precisa. É, é, no caso da personalização, né? O Claude é mais controlado. Já o ChatGPT, ele tem, você consegue conectar em ferramentas externas, você consegue conectar com o seu Drive, com sua agenda, seu e-mail. Então, assim, é isso. Vai variar um pouquinho de recursos, mas assim, a gente vai explorar esses recursos com mais profundidade lá no curso, tá? Que eu já aproveito e convido quem não está, que junte a nós. Nós vamos fazer muitas, né? Vamos trazer muitas outras novidades. É, isso aqui foi só um bate-papo, uma conversa inicial, só uma conexãozinha para a gente poder alinhar é, né, expectativa aí de conhecimento de vocês com relação à inteligência artificial, o que que pode ser, o que que não pode. Deixa eu ver o que que é isso aqui que o Anderson mandou. Ah, legal aí, ó, o Notebook LM trabalhando aqui com reclamação trabalhista. Anderson, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina num gabinete de um desembargador no Tribunal de Justiça especializado em direito à saúde e processos muito complexos, né, com muita urgência de medicamentos ou necessidades de internações, coisas assim, e costumam ser coisas muito volumosas, muito técnicas, remédios específicos, enfim, coisas que propriamente o pessoal do direito não necessariamente entende, né, depende muito da questão do Estado, da questão da saúde, dá um suporte sobre isso. Existem umas tabelas, né, de medicamentos e tal, enfim. E aí, o que acontece? Eu usei o notebook LM lá com eles. Eles tinham um caso lá complexo lá e era muito grande, cheio de peças, era muita coisa. Sei lá, uns 5 mil páginas de processo, recurso e tal e tudo. Eles tinham que fazer um trabalho, a gente aproveitou e usamos o notebook LM para dar uma saneada nesse volumão de coisa antes de levar depois já o que foi resumido ali para o ChatGPT, onde nós criamos um assistente que segue o modelo de decisão daquele desembargador específico para produzir um voto em cima daquele recurso que estava sendo colocado no tribunal. E deu super certo essa combinação, sabe, do notebook LM com outra. Então, minha experiência tem sido positiva com essas combinações. Tá? Você monta o seu setup de ferramentas de acordo com o que né, mais lhe convém aí, né? Bacana. Me ouve? Me Claro, ouve Anderson, bem? estou ouvindo. Boa noite. Eu caí aqui, eu peguei pelo Instagram esse instituto aqui, vi essa aula. Eu me interesso muito por inteligência artificial. Hoje eu sou advogado
A gente brinca aqui, lobo solitário. Na verdade, eu faço uma parceria mais um outro colega. Eu era procurador de uma fundação de plano de saúde, e você falando de direito à saúde aí, pô, muito me interessa a situação de montar um voto, um acordo ou até mesmo uma sentença utilizando a IA. A gente vê. Eu falo de Brasília e atuei muitos anos no direito de saúde, resolução da ANS, rol taxativo, não taxativo, briga com a ANS, a gente indo para o STJ tentar. E há tempos, eu sempre trabalhando com essa IA. E vendo você falar aqui, te ouvindo aqui, eu muito me alegrei, porque é o seguinte, principalmente em Brasília, eu não sei se tem mais colegas aí, advogados que atuam em Brasília, eu posso falar isso porque eu atuo mesmo. Eu pago meu boleto, a minha água, a minha luz com a minha advocacia, e a minha advocacia enriqueceu muito com a IA. Então, tudo isso que você está falando, essa forma, os prompts, o que a IA traz para a gente, esse trabalho, e assim, de certa forma, há uma crítica, há assim, um repúdio, você falou aí que é do judiciário. Já tive a oportunidade de conversar com alguns colegas com quem formei, trabalham no judiciário, são assessores de juízes, e eles ficam acanhados em falar que usa IA. Você está me entendendo? Eu vejo assim que a fala pessoal, tudo, há uma certa crítica, às vezes até algum colega, você faz alguma pesquisa aqui, manda, aí o colega brinca, assinado ChatGPT. Eu, por exemplo, eu uso algumas plataformas que eu pago. Não sei se você conhece a Adapta, Conheço? que traz vários cursos aqui, muita coisa. O notebook KLM eu vi, porque eu gosto sempre de ver algumas coisas que está acontecendo fora. Eu sempre vejo assim, como é que está a inteligência artificial nos Estados Unidos mesmo? Como é que lá na Rússia, aí às vezes me dá um trabalho aqui para traduzir, porque eu não dou mal o seu idioma, o meu português. Mas eu descobri muitas coisas e vendo você falar, eu brinquei aqui, falei, ó, eu sou um lobo solitário aqui na advocacia, essa situação. Mas é comunga. Eu gostei, assim, eu falei, pô, não tô ficando louco, eu não tô sozinho aqui. Você que atua, você falou que é da área de TI do Tribunal Mineiro, né? Eu já Isso. militei representando a fundação, que então eu era procurador, em Minas. E ali aquele programa, ProJu de Minas, uma parte no PJE, e até mesmo essas plataformas, a IA ajuda a utilizar. Tem algumas IAs aqui que são mais atrevidas, elas conseguem entrar, tipo Receita Federal. Você precisa fazer um recurso administrativo para uma recuperação de crédito. E é importante, você falou uma outra situação, e eu vou falar para você de prática, de cadeira, de dia a dia, de chão de fábrica. Não tem esse ou aquele prompt ideal. O prompt é o seu. Quanto mais você, vamos dizer assim, traz essa parceria com o teu algoritmo aqui, eu, por exemplo, eu trabalho muito o chat GPT. Você falando ali, só voltando um pouco, eu peço desculpa aí tomar o tempo, só voltando um pouco, você falando da diferença do livro que foi escrito sobre a IA, realmente há uma diferença do chat GPT 3 para o 4, e eu lancei aquela mesma frase que você lançou aqui no 5 que tem dentro da Adapta. Ah, que bom, Anderson. Você Legal. vê que ele vai trazer para você de uma forma, é, não é uma forma alucinada, assim, ele joga para querer te agradar. Ele traz uma inteligência de escolha. E você que está no comando da ferramenta, que é o Einstein soldado, como você bem falou aqui, aí você vai selecionar aquilo ali e trazer para dentro de um jogo Exatamente. real. Outra Exatamente. situação, eu também pesquisei muito aqui a IA do Jus Brasil, nos acordos. Ontem mesmo eu tive que trabalhar aqui uma petição para uma situação contra o estado do Goiás. E eu usei o meu próprio ali, devagarzinho, com meus comandos, acessando a página do tribunal e pegando aqueles acórdons para tentar eu modular, porque
Jogar uma jurisprudência ou um julgado só por jogar, você sabe, se é do tribunal, e às vezes a gente tem a oportunidade de conversar com o magistrado. Magistrado é uma demanda enorme. O cara não vai pegar a tua peça ali, deixa eu deflorar aqui, deixa eu papirar essa, não vai. E se você não colocar dos fatos ali algo com coesão, coerência, com uma argumentação que traga um convencimento, meu irmão, e a IA traz isso, mas dentro dos seus É, comandos. Eu é observo isso mesmo. e às vezes eu tenho a oportunidade de passar para alguns outros colegas e o camarada quer usar aquilo ali como. Eu falei, não, cara, isso aqui ele vai fazer uma leitura sua também. Ele vai saber a sua capacidade de argumentação. Assim, quando você Lógico. lança, que você dá o É. prompt, ele dá o comando, você tem que dizer. Um exemplo, eu fiz agora há pouco, assim, eu não sei se eu estou sendo claro, dentro da própria Justiça Federal, TRF1 aqui, uma situação de impenhorabilidade de bem único de família, e um valor elevado. E me ajudou na argumentação. Eu trouxe a famosa lei do Sarney, que é aquela 8.009, mas eu coloquei a minha ideia e pedi que ele complementasse. Eu faço ali o meu esboço, peço para corrigir e trazer essa argumentação de convencimento. E melhora muito os textos, viu? Eu sei que eu consigo ajudar e eu procuro buscar todas essas situações, pesquisas. Tem um outro servidor do TRF do Rio de Janeiro que ele apresenta até uma forma, um formato de petição, trilogia da petição, você trazer ali, trabalhar toda aquela coisa no Word para não ficar cansativo para quem vai ler aquela peça ali e poder Tem um colaborar. conceito de visual law, né? Nós vamos ter aqui uma Isso. masterclass, Anderson, de visual law com o advogado Arthur, que trabalha conosco. Ele vai dar uma masterclass para vocês nesse projeto aí de visual law, que é justamente isso, é como colocar, dispor as informações de forma que facilite lá a organização das ideias e tal. Olha, eu utilizo. Eu tô falando para você assim que eu sou sinestésico. Se eu não pegar, se eu não fizer, eu não vou aprender, eu não vou me convencer. Você tá entendendo? Então, tudo que Claro. você tá falando aqui para mim, aqui, meu irmão, vou tomando nota e depois vou Que atrás. Eu bom, quero hein? saber. Eu tô... Que Não, eu ótimo que só. tá dando certo, então. Você tá aí Mas se uma coisa que eu conectando aí. vi e vendo aqui na tua explanação aqui, principalmente aqui no meu. Ou eu tô pobre de parceria e a galera fica assustada. Não, isso aí, meu irmão, o robô vai substituir. Sabe aquelas coisas toscas? Você fala, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é o que há, é o que vem para ficar. E a gente tem que se adaptar. Isso que não vai substituir a gente, não é isso, pelo amor. Mas ainda há essa retaliação, sabe? Essas coisas assim. Mas eu estou feliz. Melhorou muito. Hoje aqui eu resolvi botar em execução uns outros projetos aqui de vida, só que eu preciso trabalhar. Eu sou pai de família, né? Vamos dizer assim. E aí eu estou advogando. E minha advocacia tem sido, eu tenho conseguido administrar, tenho conseguido peticionar, porque peticionar não é assim. Você tem que, né? Trazer a sua situação, tenho conseguido estudar, e é isso aqui, ó, é esse tempo. Aí eu deixei marcado aqui no celular, eu falei, pô, vi essa galera que esse pessoal vai falar de A, eu quero ver aqui o que esse pessoal vai falar. Mas gostei, viu? Gostei muito aí, Que bom, Anderson. fiquei feliz que eu tô na sintonia aí com vocês. Eu falei, pô, achei alguém aqui que tá falando um negócio aqui que eu vivo, pô. Não é possível que eu tô só nisso aqui, mas eu vivo. Aqui no meu mundo aqui, Distrito Federal, ainda tem uma galera, fala, o pessoal fala, não, vamos aqui, eu vou ensinar vocês, mas se vende muito e não entrega nada. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô Mas entendendo, sim. tem excelentes profissionais aqui, todo mundo, tem uma galera aí que. E eu sou isso, a IA enriquece muito, mas eu trago ali, eu às vezes trabalhando com aqui o Planalto aberto, eu falo, ó, a minha interpretação desse artigo é essa, só que eu preciso trazer uma argumentação assim, 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 nessa colocação. E, pô, bicho, ajuda que é uma beleza, Pronto. sabe? É É uma o grande lance. celeridade.
Você, Anderson, brilhou aqui mais do que todos nós aqui juntos. Quando você acabou de falar isso aí, olha só, não, o lance é saber fazer boas articulações. Produzir texto por produzir texto, a IA vai produzir melhor do que qualquer um de nós aqui. Mas, se nós conseguirmos entregar para ela, olha, eu tenho isso, mas eu queria esse aqui, eu quero abordar tal, ela vai fazer um negócio incrível, muito bem feito. Você vai fazer a curadoria daquilo, e tem que ser feita a curadoria por você, porque você que entende daquilo, mas você vai ter na mão uma ferramenta poderosa que vai produzir por você, que você vai encurtar o seu tempo. Então, assim, passem a usar no dia a dia para todas as coisas, ainda da mais trivial à mais complexa, e vocês vão perceber que o valor da ferramenta é muito maior do que se fala por aí. De fato. É isso. É essa linha e, e assim, o que você, só recapitulando aqui, você falou que é da área de TI, você não é propriamente assim um aplicador do direito, vamos dizer, não é isso? Sim, eu sou da área do TI, eu tenho uma especialização em inteligência artificial, segurança e tudo mais, trabalho no tribunal há 25 anos, então o direito está conectado em mim, mas o meu ponto de vista do direito é trazer ferramentas para ajudar o direito a funcionar Isso. melhor, entendeu? Não, é isso. Mas essa linha de raciocínio sua, porque você é vamos dizer assim, é o técnico, é o expert na TI, vamos dizer, e você vai ter essa visão de operação para jogar no direito. E eu estou ali agradecendo e falando que essa expertise, para nós aqui, aplicador do direito, porque como é que eu vou te explicar assim? Eu tenho gente próxima que é da TI, e aí eu brinco muito com eles. Eu falo, meu irmão, tu tem uma linha de raciocínio, tu tá achando que isso aí é fácil, que todo mundo vai entender essa coisa, e não é. Assim como no direito. Você está entendendo o que eu estou querendo trazer? O Claro, estou direito, entendendo ele tem perfeitamente. essa situação mais humanizada. E é isso. Eu vou usar o teu TI, vou usar a IA, para então eu aplicar aquela situação social, humanizada, o que a gente trabalha de Agenda 30, de direitos humanos, argumentando dentro de um direito positivado e até pós-positivado, para eu levar ao convencimento de um magistrado, porque no final de contas eu preciso isso, o direito é isso, é o que eu vejo no meu dia a dia, convencer um outro ser humano. E aí, quando você dá esses prompts, assim, eu vou tentar ser mais claro. Quando você dá uns prompts muito fracos, sabe aquele Ctrl+C, Ctrl+V, aquela pesquisa zona do Google? Você não tem aquele intuito mesmo, e esse é o problema que eu vejo. As pessoas querem criticar, não, isso aqui não é humanizado, isso aqui nunca vai substituir, porque, por exemplo, uma sentença, o magistrado, ele tem que sentir, viver toda. Não é só isso, você tem que trazer uma argumentação de ideia mesmo, até por conta do que já está positivado. A gente não cria nada, meu. A gente já está tudo ali, a receita do bolo já está ali, nós vamos fazer, Sim. E né? no final das contas é texto contra texto, né? É. É texto que subsidia outro texto e que as ideias acontecem, os convencimentos vêm, vira um texto e É, mas peço desculpa aí por ter tomado, mas eu fiquei muito feliz aqui, viu, Léo? Você trouxe assim, e eu quero te dizer o seguinte: eu tô aqui, meu irmão, eu tô dentro da quadra, eu jogo esse jogo, e eu tô te falando que dá certo, é que muito bom. bom, Anderson. Eu fico feliz, contente, obrigado pelo seu feedback. Contamos com você no curso, porque o curso, a IA, é só um pedacinho. Vai ter a galera que vai falar sobre o Visual Law, vai ter o pessoal que vai falar sobre os cases do TRE, vai ter TRF, vai ter, entendeu? Cases Sim, diversos. Fizemos outras masterclass que eu, inclusive, vou te mandar as gravações para você ver que não é sobre IA, é sobre esses outros temas. O Tiago está aqui conosco, inclusive é professor aí também nesse projeto. É, E é isso. A gente está disponível aqui para tirar dúvida, fazer o que for possível para ajudar vocês e queremos todos juntos, tá? não, Vamos embarcar nessa mas aí. parabéns aí pela iniciativa de vocês aí, eu gostei, viu? Achei show. Eu só fiquei um pouco empolgado assim, eu falei, pô.
Cara, pô, é isso aqui que eu vi, o cara tá falando isso aqui, que show, bacana. E quando você conversa com outros colegas, aplicadores do direito também, ainda há, é isso que eu tô te falando, sabe? Essa é a minha, um pouco da minha tristeza, da minha decepção, é porque os outros colegas, que é, né, do mesmo nicho, do mesmo segmento que eu, ficam, não, pá, esse negócio, tudo IA, tudo você joga aí, vamos, né, vamos fazer aqui o arrozinho e feijão. Eu falei, ah, beleza, então, tranquilo. Mas aí, meu irmão, o meu resultado, as minhas sentenças que eu tenho aqui, vou mostrar. Rapaz, é aqui, ó, tá aqui, ó, sentença, ó. Vem, é incrível. Eu tenho uma outra sentença de direito de saúde que eu recebi aqui, meu irmão. É assim, é até massageia o ego da gente. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V da minha petição na sentença. Falei, putz. Aí deu Que vontade de bom. falar dele. Eu sou devoto de São Bento, mas eu falei assim, ó, São Chat GPT. Rapaz, É, é ótimo. Ou legal, chato cara. foi dito, né, Anderson? É, meu. Ô, Anderson, não só o Anderson, mas todos os demais colegas aqui, Marina, Johnny, Evandro, Edson, Juliana, Cris, enfim, ó, meu telefone celular tá aí, coloquei no chat aí da aula. Não se acanhe, estou à disposição, tem vasto material aqui, ajudo todo mundo que precisar. Anderson, me chama, eu vou te mandar aqui um material que você vai gostar, tá? E mais, aliás, eu preciso mandar para vocês um e-book sobre IA, aplicado no Judiciário do Brasil, e também esses 20 prompts aí que eu fiquei de mandar. Com aquelas ressalvas, óbvio, como eu já falei aqui, que o prompt perfeito é o seu, né? Mas use, copie, critique, ajuste, modele do jeito que lhe convier, e eu tenho que mandar isso para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar, além do meu celular, vou colocar o meu e-mail. Aí vocês, por favor, me mandem um e-mail para eu poder mandar para vocês esse material e a gente continuar a escrever, continuar bater esse papo. Anderson, eu não sei se você está no grupo do WhatsApp que está pré-seleção dessa turma, que essa Masterclass é uma pré-seleção do curso. O curso ainda não começou, né? Essas Masterclass são aquecimento para o curso que virá. O curso nós vamos ter aulas mais elaboradas, mais específicas de cada tema das Masterclass, ainda vai rolar o curso. Então, é, entra no grupo, acompanha lá tudo, né? Que aí você vai saber as agendas e tudo mais, e para a gente continuar em contato, tá bom? Tá ótimo, meu. Mas foi um prazer, viu, meu irmão? Mais uma vez te agradeço aí, foi ótimo. Já aqui, só por isso aqui, a gente já vê que é algo que vai entregar. É muito bom. Imagina, Anderson, eu que Eu vou anotar agradeço, nossa, aqui, agradeço. uma hora aqui que eu tiver aqui nas minhas perturbações aqui, eu mando para você aí, cara. A gente vai conversando. Fica à Mas vontade, vou Anderson. acompanhar aqui. Não conheci o Instituto, para você ter ideia. Até estava dando uma pesquisada aqui também, olhando. Vou me atentar melhor a isso aqui e fazer. E de qualquer forma, muito obrigado aí. Peço desculpa aí a qualquer inoportuna. Mas foi ótimo, viu, meu irmão? Obrigado mesmo. Fiquei Imagina, muito, Anderson, nós muito te satisfeito, muito agradecemos. feliz aqui. Que bom. Mais alguém aí, pessoal, quer falar alguma coisa? Aguardo os e-mails aí para poder mandar para vocês o material. Ana, tudo certo? Foi Extrapolamos um ótimo, pouquinho do Léo. horário, Ana, mas eu também, assim como o Anderson, também sou meio empolgado. Então, eu Mas foi extrapolamos o maravilhoso. horário aqui. Foi bom demais, gente. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, através do Léo, também através lá dos nossos canais do Instituto Ágil. A gente está à disposição de vocês, tá bom? Uma ótima noite para todos. Nessa próxima semana tem outra Masterclass. Fiquem atentos aí à divulgação, né, que a gente vai fazer, para que vocês possam participar com a gente também. Então tá bom, gente. Boa noite. Obrigado aí pela audiência de vocês aí, pela paciência. Anderson, um prazer te conhecer. Vamos trocar mais figurinha. Marina, espero que eu tenha te ajudado aí com um pouquinho da sua dúvida com relação às suas percepções. E os demais aí, todos aí que eu não nominei, mas sintam-se abraçados. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi ótimo. Valeu, ajudou muito. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço.